Bom, pessoal, bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de convidar todo mundo que está nos ouvindo aí da biblioteca, de outros andares e de outros espaços, a se chegarem aqui na Oca. Nós vamos começar um bate-papo agora aqui nesse espaço. O bate-papo chama-se Quadrinhos na Biblioteca, faz parte aqui da programação do aniversário de 10 anos da Biblioteca Parque Vila Lobos e também da exposição HQ Mix 35 anos de história, que abre hoje. Daqui a pouquinho a gente tem a abertura oficial da exposição lá no segundo andar. Bom, ao longo desses próximos 60 minutos, então, nós vamos discutir sobre a importância e a história do Prêmio HQ Mix, que acabou de ter a sua edição na semana passada e que agora abre, a mostra aqui na biblioteca, e também discutindo a importância, dos quadrinhos aqui no espaço da Biblioteca Pública. Hoje nós recebemos, então, para o bate-papo, o quadrinista Fábio Moon, Carol Ito e Orlando Pedroso, e também Gualberto Costa, e a mediação é do Jaulo Vetro. Queria, então, reforçar o convite, venham todos aqui nos ouvir e participar do bate-papo. Logo depois do bate-papo, a gente vai subir, então, para o segundo andar, para a abertura da exposição. Queria destacar também, que aqui na mesa, Carol, Orlando, Fábio estiveram conosco ao longo desse semestre, durante o curso de longa duração, o Laboratório de Produção de Quadrinhos, no qual a gente tem aqui, inclusive, alguns alunos da turma, puderam fazer ao longo desses últimos meses uma formação bem completa em torno dos quadrinhos, que também estarão fazendo uma amostra de zines que foram produzidos ao longo desse último semestre. Então, convido para o bate-papo, convido depois também para a abertura da exposição e dessa amostra de zines. Uma boa atividade para todo mundo. Obrigado. Bom, eu sou o Jal, junto com a Dani e com o Gualberto, organizadores do Troféu HQ Mix, 35 anos de história, mas é um grande prazer estar dentro de uma biblioteca que está completando 10 anos, e a importância da biblioteca está aumentando cada vez mais. Embora muita gente fale que biblioteca já não tem aquele movimento e tal, dá para ver que tem movimento e que é o lugar onde não tem fake news. A área virtual está cheia de fake news, mas aqui vocês têm os livros para pesquisar e tudo mais, onde não existe fake news. Eu tinha aquela coleção Larousse de 20 livros, e isso daí o pessoal fala, pô, mas você usa ainda isso? Você pode procurar no Google, Daí eu falei, não, eu estou doando inclusive para uma biblioteca, para todo mundo ver, porque não tem fake news aqui nesses livros, E isso é muito importante. E não é de graça que a gente está aqui numa biblioteca para comemorar também os 35 anos do Troféu HQ Mix, porque aqui nós temos uma gibiteca, com vários quadrinhos, inclusive quadrinhos adultos, também, fora os infantis, que geralmente gibiteca o pessoal coloca quase só quadrinho infantil, essa coisa toda. E hoje a produção de quadrinho adulto e jovem, está vindo aí vocês podem acompanhar lá pela exposição, ver como está crescendo a produção e está assumindo uma nova geração de desenhistas. E aqui está a prova, com o curso do Fábio, aqui a prova de gente que está querendo fazer coisas, querendo fazer comunicação. Histórias em quadrinhos é o básico para se começar a fazer qualquer coisa. Quer ser pintor? Começa pelos quadrinhos. Quer ser literato? Começa pelos quadrinhos. Quer trabalhar com cinema? Começa pelos quadrinhos. Eu acho que é o mais barato que se pode ter, papel e lápis, uma borrachinha, Dá para fazer uma história e contar uma história. Bom, eu queria começar com o Gualberto, que ele que foi realmente que montou todo o visual, toda a pesquisa para essa exposição. Ele pode explicar um pouquinho como que ele selecionou as coisas, como que ele desenvolveu e falar um pouquinho sobre o HQ Mix, Gualberto? Bom dia, ou boa tarde, que está quase ali, Eu gostaria de começar parabenizando a biblioteca pelo seu aniversário, Essas duas bibliotecas do Estado, essa e a do Carandiru, lá a Biblioteca São Paulo, elas são verdadeiras pérolas, Elas são muito diferentes, Você está tendo hoje uma palestra, uma exposição. Então, são pérolas que eu gostaria que tivessem em todos os bairros, mas
não deixo de enaltecer essa que vocês estão vendo aqui, né? Eu queria também parabenizar os jovens novos que participaram do excelente curso que a moçada deu aqui, né? E que, com certeza, a gente vai se encontrar no futuro aí, e, quem sabe, ganhando o HQ Mix, né? Então, agora, a exposição que vocês vão assistir, né? É uma exposição tipo álbum de fotografia de vó, né? Depois que você come a macarronada, a avó traz um álbum e você fica vendo o seu tio quando era criança, essas coisas. Então, ela não é uma exposição museológica. Ali você não vai saber cada coisa que aconteceu, os detalhes. Eu por exemplo, estava vendo os anais da Biblioteca da República hoje, e lá tem umas caricaturas que a Nair de Tefé doou há muitos anos, e os anais é o seguinte: cada cara que foi caricaturado pela Nair tem a biografia dele, tem em que local foi publicado. Então, quer dizer, quando a coisa é museológica, ela entra fundo nas obras, no conteúdo. Aqui não, é tipo álbum de foto de vó mesmo, né? Se não tiver a avó lá para contar quem são aquelas pessoas, você provavelmente não sabe, ou depois de tantas vezes que você viu aquele álbum, talvez você já até recorde. Então, vocês têm que aproveitar que hoje estão as duas avós do HQ Mix. A gente tem a tia, que é o Orlando, que já foi 2 vezes presidente do HQ Mix, e foram 2 brilhantes anos de muita mudança, né? A gente tem o Fábio, que junto com o Gabriel ganharam inúmeras vezes, desde adolescente, né? Vocês eram praticamente adolescentes, então eles são os primos. E tem a priminha que, sei lá, acabou de casar e quer mostrar o álbum do casamento que acabou de acontecer. No caso, a Carol acabou de ganhar o HQ Mix, parabéns. Achei que foi um ano maravilhoso de HQ Mix, né? Vocês estão de parabéns todas. Foi um ano da diversidade, né? Achei legal. A gente, no fundo, torce para isso. Quando não acontece, a gente toma umas lambadas, mas... Então é isso. Vocês vão ver fotos. Por exemplo, quase todo o painel tem uma Laerte diferente. A Laerte foi mudando. Tem Laerte careca, tem Laerte cabeluda, barbuda. Então, isso também é significativo, porque são as mudanças, né? A Laerte era para chegar no que ela é hoje, que é muito importante, né? O que ela representa hoje, né? Então, é um troféu que acabou de acontecer a sua 36ª edição, né? A gente vai completar 36 anos agora em março, né? O primeiro HQ Mix foi em março, né? Então, acho que vocês vão se divertir. É álbum de vó. Vocês pode ser um saco depois de uma macarronada, mas ainda bem que... Né? Pena que não serviram macarronada para a gente aqui. Né? Então, é isso. O HQ Mix, o que é? É um concurso, né? que sempre elege os melhores do quadrinho todo ano, né? Ele começou num programa de TV em que eu e o João a gente falava sobre quadrinhos, né? E era uma época que não tinha celular, mal tinha computador, e a gente recebia cartas, então tinha que responder cartas ao vivo, né? Recebia fax já tinha, vinham uns fax assim. Então a gente saía na rua, a garotada gostava da gente porque a gente falava de quadrinhos, né? Então, todos tinham interesse de saber algumas coisas. E aí a gente achou que a gente devia ampliar essa ligação nossa com o público, né? Desse programa, que foi o programa onde o Serginho Groisman começou na TV, onde a Astrid também conheceu. A Astrid era de manhã, o Serginho à noite, né? E aí a gente resolveu, entre as várias coisas que a gente fez, a gente resolveu
fazer um concurso um prêmio para os melhores do ano. Numa época muito estranha, porque tinha muito pouca coisa, né? Eu lembro da gente, um dos jurados foi o Pietro Maria Bardi, na época ele era diretor do MASP, e a gente ficou numa mesa de reunião, a gente esticou naquela mesa todas as publicações daquele ano, do primeiro, e ele ficou encantado, vendo. Hoje não daria nem nessa biblioteca, porque hoje são 1000 e tantos trabalhos por ano, né? Então já seria difícil. Mas é isso. Bom, passo para o João aí, devolvendo. Eu queria que o Fábio agora falasse um pouquinho. O Fábio, como vocês que fizeram os fanzines aí, começou com fanzine também e logo fez sucesso, ele e o Gabriel, o irmão gêmeo, que deu algumas aulas quando ele não pôde vir, não sei se vocês repararam. Eu queria que o Fábio contasse um pouquinho dessa experiência que foi aqui, sobre esses alunos, assim, e essa nova geração que está entrando nos quadrinhos, né? Você já é uma geração mais nova que a nossa, né? E daí está chegando uma nova geração aí. Eu acho que é importante a gente tentar pensar um pouquinho de futuro. Bom, olá. Eu acho que eu estava pensando durante essa semana que passou e a semana passada, que foi quando eu meio que direcionei o final do curso para as pessoas focarem em terminar os fanzines que eles estão expondo lá em cima, para coincidir com a exposição. Eu estava pensando em como a gente descobre coisas se a gente, sei lá, se a gente se põe no mundo, né? Então, fazer um curso de quadrinhos é um jeito de se colocar, em vez de você ficar imaginando suas histórias e ficar desenhando só em casa, só com uma vontade de fazer quadrinhos, você se joga no mundo, numa biblioteca e conhece outras pessoas que querem fazer quadrinhos que nem você. Ou, no caso dos professores, outras pessoas que já fazem quadrinhos como você quer fazer. Então, existe muito de fazer quadrinhos que precisa dessa vontade de se jogar no mundo e jogar o seu trabalho no mundo, né? A parte do aluno, do artista, do autor, tem que querer se jogar no mundo. Mas, para o trabalho se concretizar, eles têm que aprender que eles têm que jogar o trabalho no mundo, né? E, a partir daí, coisas acontecem que não aconteceriam se você só ficasse na vontade, né? E a ideia deles fazerem um fanzine para poder distribuir para um público que vai estar na biblioteca hoje, que é um público diferente do que eles conviveram durante os 6 meses que teve o curso, é uma experiência muito gratificante, uma experiência muito frutífera, e sei lá, é como eles vão descobrir um pouco do que é participar desse mundo dos quadrinhos, né? Que foi meio como eu descobri como era participar do mundo dos quadrinhos. Quando eu comecei a fazer fanzine, eu fazia fanzine porque, sei lá, eu não fazia ideia onde publicar quadrinhos, né? Mas eu queria fazer quadrinhos. Eu não fazia ideia quais editoras publicavam quadrinhos na época, tinham pouquíssimas. Então, vamos fazer uma cópia xerox, vamos fazer a história, dobrar um fanzine e distribuir para as pessoas, sem saber aonde esses fanzines iam parar. Eu achava que ia chegar na mão dos meus amigos da escola só, e depois na mão dos meus amigos da faculdade. E aí, esses fanzines foram para além da mão das pessoas que eu ia e chegaram nas livrarias de quadrinhos da época, chegaram no pessoal do HQ Mix, e o primeiro prêmio que eu ganhei de HQ Mix foi de melhor fanzine, por um fanzine que eu fiz para mostrar para os meus amigos. Então, se eu não tivesse feito fanzine e não tivesse dado a cara para bater e mostrado o fanzine para pessoas, esse fanzine não ia viajar, esse fanzine não ia para lugar nenhum, e eu nunca ia saber que o Prêmio HQ Mix existia, né? A primeira vez que eu fui no Prêmio HQ Mix foi porque eu ganhei, porque eu não sabia que ele existia, porque é muito fácil a gente não saber as coisas que acontecem ao nosso redor. É muito fácil a gente morar na zona oeste de São Paulo e não saber da imensa programação que tem na biblioteca do Parque Vila Lobos. Tem coisa toda semana, tem coisa todo final de semana, que eu mal sabia. Então,
fazer o fanzine, fazer os quadrinhos e jogar no mundo, fez com que o mundo me jogasse de volta todas essas possibilidades. Descobri que existia um prêmio e ir pela primeira vez no prêmio e descobrir toda essa gente que faz quadrinhos, né? Os editores, os artistas. E a partir daí ver, então legal, então eu quero fazer mais, para descobrir mais, para que as pessoas me mostrem mais coisas, para que o nosso mundo cresça. Então, a ideia do curso, a ideia de fazer um curso numa biblioteca era primeiro essa, de pegar o público, é um público diferente, né? O público que vem na biblioteca, que faz parte da programação da biblioteca, ele já não é o público normal de quadrinhos, que só lê quadrinhos. Ele quer mais coisa, ele interage com mais coisa, nem que seja o público que faz as atividades físicas lá fora também, e passa por aqui, vai ter um curso de quadrinhos, eu gosto de desenhar, vamos ver. Né? E o reflexo disso eram os alunos, que têm um perfil muito diferente. Cada um tem um perfil muito diferente, tem uma vontade de fazer quadrinho muito diferente, tem uma idade muito diferente, veio de uma parte de São Paulo ou de fora de São Paulo. Então, e aí todos eles aqui se encontram, se conhecem, se reconhecem um no outro, assim, essa vontade de fazer quadrinhos, e tem a chance de descobrir que, fazer quadrinhos é só fazer, né? Às vezes a gente fica esperando um segredo mirabolante ou uma poção que a gente precisa tomar para despertar o talento. E não, e o talento está lá dentro de cada um, só precisa espremer, né? Então, o curso é isso, era espremer o talento dos alunos para fora, para as pessoas poderem ver. E aí espero que quando os alunos forem ver essa exposição, eles vejam que, as fotos lá das pessoas que ganharam o prêmio, elas são pessoas que nem eu. Né? Meus professores eram jovens que nem eu. Eles eram sem noção que nem eu. Eles não sabiam coisas dos quadrinhos que nem eu não sei. Então, isso ajuda também a dar esse contexto de que, ninguém nasce sabendo, todo mundo tem que aprender de algum lugar, né? Tem que dar a cara para bater. Legal, é importante o que você falou sobre as pessoas se encontrarem, porque tem um problema com os desenhistas, principalmente os independentes, né? Hoje em dia todo mundo fica fechado em casa, computador, né? A comunicação é feita por celular, computador. O encontro das pessoas, pessoa com pessoa, como está acontecendo aqui, seres humanos, é essencial para quem quer contar história. Senão você acaba contando história de terceiros através do... A gente se dedica a essa comunicação pela tecnologia e esquece de que a energia das pessoas está justamente dentro de um espaço, e por isso foi legal esse curso, que ele durou quantos encontros foram? O número de encontros eu já esqueci, mas eram 7 módulos, então tinham 7 professores diferentes. Perfeito. E eu costurava o curso entre cada professor. Perfeito, perfeito. Então, é um curso que faz as pessoas pensarem, que não é uma brincadeirinha, não é uma palestra, e que é para pensar seriamente em ser comunicador. Quem faz quadrinhos é comunicador. Eu queria justamente com o Orlando. O Orlando, ele foi presidente da Sociedade dos Ilustradores do Brasil. Ainda é, Orlando? Não, né? É? A gente tem uma diretoria participativa. Quer dizer, legalmente a gente tem diretor, tal, mas todos têm o mesmo poder de voz. A importância, o Orlando ele é desenhista, editor também, ele tem todo esse processo que ele trabalhou com a organização dos desenhistas, e isso também é muito importante. Queria que o Orlando falasse um pouquinho dessa sequência, que ele já deu muitos cursos também, conseguiu conversar com várias gerações. Conta um pouquinho, Orlando, que você acha que se houve uma evolução realmente, que você está achando que está acontecendo com o mercado nesse momento. Bom, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer e parabenizar a biblioteca por abrir esse espaço, que é um espaço super importante, não só por conta dos cursos, mas por esse espaço de conversa e de interação. Eu tenho alguns assuntos para falar. Eu conheci o Paulo e o Jal
porque eu estava na Folha de São Paulo e eu acho que vocês tinham marcado uma conversa, uma entrevista para o programa com o Glauco, se não me engano. E o Glauco furou. E eu estava lá de Zé Ruela, na redação, eles falaram, vamos pegar esse mané aí mesmo e tudo bem. Então, assim que eu conheci o Jal e o Gual. Espera aí, deixa eu corrigir. Corrija. A gente ia mostrar a redação de arte da Folha. O Glauco sempre jogava o desenho dele e caía fora, né? Então, não foi... Você não foi... Não, mas eu sempre tomei Você isso não como... estava no banco de reserva, não. Eu só coloquei isso como um golpe de sorte. Não, foi tudo bem. Mas, enfim, aí conheci vocês. Pegou quem estava lá. E só fui conhecer o HQ Mix bem mais tarde. Bem mais tarde, do mesmo jeito que o Fábio falou. Quer dizer, tem algumas coisas que passam meio desapercebidas. Eu tive a honra de ser presidente por 2 anos, foram 2 anos bem legais, e a gente teve durante alguns anos uma troca intensa, foi bem bacana. Tive o prazer a honra também de ganhar 3 vezes como ilustrador, sendo que eu nunca fiz quadrinhos na vida, né? Quer dizer, era uma época que tinha uma categoria de ilustrador e eu ganhei por 3 anos. E queria salientar a importância de um espaço como o HQ Mix. Quer dizer, o HQ Mix, para mim, não é só um concurso. Ele é um retrato do que acontece naquele período. Quer dizer, um evento que está indo para 36 anos, ele pegou, nós que somos dinossauros, né, quer dizer, é onde, com um pouco de esforço, vendo a exposição ou conversando, dá para entender o que aconteceu do analógico de 35 anos atrás até hoje, né? E nesse período, eu acho que não só grandes profissionais tiveram a honra de ser serem reconhecidos, né? E terem uma visibilidade especial, porque sim, eu tenho todos os meus prêmios guardados, tanto quando eu não ganhei, quando eu fui presidente, eu tenho lá o meu troféuzinho, eu tenho tudo guardado, e é muito legal você ver que ali tem uma história. E várias pessoas têm dezenas de prêmios, né? E vários outros desejam. E isso eu acho que, assim, você ter uma turma que nem a de vocês que fizeram o curso agora, eu já vou falar sobre isso, almejar ganhar um dia o HQ Mix é uma meta que eu acho que é muito, muito legal. É um alvo para conseguir não só reconhecimento, mas para entender o que é que você tem que fazer. Uma segunda coisa é o curso daqui, e que eu tive também o prazer de ser convidado pelo Fábio para dar o primeiro módulo. É um curso de quadrinhos, eu não faço quadrinhos, eu digo que eu não faço quadrinhos, eu faço quadrões. E aí, então, a coisa era o quê? Desenhar grande, era sair da zona de conforto, era desenhar com um pedacinho de pau, era desenhar com um pincel velho, era desenhar sem borracha. O Jal falou, não, é fácil fazer quadrinhos, o quê? Porque papel, lápis e borracha. Não, na minha oficina não se usa borracha, se desenha em pé, é uma coisa meio para tirar do conforto. E aí eu acho que é onde a gente, se eu vou falar de novas gerações, eu vou dizer que nada acontece, todo o esforço que o Fábio salientou, mas curiosidade. Curiosidade é o que move qualquer artista, seja ele nas artes plásticas, seja ele no quadrinho, seja ele no teatro, na música. Curiosidade, você vê o que acontece, você vê o que já foi feito, saber nomes dos antigos, saber para onde os outros estão indo, ao invés de ficar só numa bolha, olhando o trabalho dos que estão muito perto. O que eu acho importante, e espero, eu estava comentando com o Jal, que eu espero que essa turma aqui, o primeiro módulo foi o quê? Em agosto? Agosto. Quando eu vi que ia de agosto até dezembro, eu falei, não, cara. E tem gente que está aqui do início até hoje, até a gente está no fim de dezembro quase, e esse grupo ainda está aqui firme e forte e vem para um evento de domingo às 11h30 da manhã. Isso é legal.
tem um cara que está me devendo uma cerveja, mas tudo bem, eu não vou ficar salientando e falando de novo isso. Mas o que eu adoraria era saber que esse grupo vai continuar se encontrando, esse grupo vai continuar trocando. Tem um grupo no WhatsApp, um fica mostrando o que fez na semana e o outro... E descobrir, puxa, fui numa exposição no MASP ou no MIS ou em qualquer outro lugar e vi uma exposição do cacete, que era um cara que eu não conhecia, era uma mulher que eu não conhecia, e indica para os outros. Nesse período do HQ Mix para cá, e esse curso aqui demonstra a importância da variedade, né? Quer dizer, a gente tem gente muito jovem, homens, mulheres, gente de todo tipo, de todos os lugares. E isso é uma coisa que quebra um pouco esse espaço masculino que o quadrinho sempre teve. Então, eu acho que isso a gente consegue uma variedade não só de pessoas, mas de temas, né? E é muito importante a gente ter essa variedade de temas e pessoas pensando diferente umas das outras. Quer dizer, então, sair da bolha e fazer parte de grupos não são excludentes. E eu, de verdade, eu fiquei muito, muito contente, e fiquei muito contente de encontrar vocês outro dia na festa da Angeli e de hoje ter esse grupo aqui valente. A Carol é a nova geração, né? E tem uma coisa legal, Carol, não sei se você deu uma olhadinha lá na exposição, sempre teve esse negócio que o Orlando falou. Todo mundo perguntava para a gente, por que não tem mulher fazendo quadrinhos e tal? Primeiro porque ninguém pesquisa, né? Porque teve, né, a própria Cissa, que ficou mais de 27 anos com o personagem na Folha. Então, teve mulheres que fizeram quadrinhos. Evidentemente, era mais clube do Bolinha mesmo. Mas, quem olhar a exposição vai ver que nesses últimos anos, faz o quê? Uns 5 anos, houve uma revolução feminina, né? E isso a gente foi notando que desagou nessa semana aqui, a gente viu subir no palco mais mulheres do que homens. Então, o que você acha que está acontecendo? Você que está fazendo parte dessa revolução, o que você acha que está acontecendo? E o que você acha, para onde vai? O que as mulheres querem nos quadrinhos? Ficar por último assim é complicado, né? Gente, desculpa a minha voz de pato aqui, que muitos eventos, né? HQ Mix, PocCon, então eu só tenho essa voz mesmo para entregar para vocês. Estou muito feliz, primeiro agradecer, né, ao convite, participar do lançamento da exposição, que está muito bonita. Acho que tem que olhar com cuidado, assim, porque é muita história, né? Tem muita... Minhas referências estão ali, né? Então, é muito interessante ver esse caminho que começou antes de eu nascer, né? Eu nasci em 92, então comecei a reconhecer os artistas mesmo lá para 2011, mais ou menos, quando eu comecei a ler quadrinho nacional, que até então eu era da geração mangá, né? Contei para vocês que eu lia mangá de banca, né? Então, é muito rico ver que eu acho que eu tive uma boa formação vendo pela exposição. E é isso, né? Participar. Essa semana foi a entrega do HQ Mix, né? O 36º, né? E foi histórico, assim, né? Eu já fui como público em outras edições e realmente ver, né, a diversidade foi muito emocionante, assim, os depoimentos. Até dava aquela engasgada, assim, né, na garganta, de tão profundo que foi. E eu acho que é um movimento, né, não só do quadrinho, mas acho que em todas as esferas profissionais e afetivas, as mulheres, né, as pessoas racializadas e LGBT estão se colocando, estão lutando, né, por seus espaços, e isso acaba reverberando também no quadrinho, né? E eu venho dessa geração que começou já com... Foi Orlando disse que é importante estar em grupos, né? Eu comecei com essa experiência de grupos, só que na internet, especificamente no Facebook, finado Facebook. E a gente tinha coletivos, né, de mulheres que se ajudavam, indicavam gráfica, indicavam material, fazia fofoca, enfim. Acho que isso foi muito importante, assim, para eu entender que eu também podia fazer, né? Acho que
fala, nossa, tô tão próxima dessa pessoa e também quero colocar minhas coisas no mundo, né? Então, a gente se fortalece muito, né, nesses espaços. E ainda pessoalmente, então, né, nem se fale. Uma época até fazia encontros em casa, né, para a gente fazer modelo vivo, né, só entre mulheres. Então, isso acabou fortalecendo a nossa prática e fazendo com que a gente continuasse o trabalho, né? Eu mesma, ainda assim, as mulheres são, né, proporcionalmente menos do que os homens no quadrinho, mas a gente tem que lutar para que as que existem continuem fazendo também. Porque eu já vi várias que desistiram no caminho, assim, por questões da vida, né? Enfim, é uma carreira, entre aspas, difícil se consolidar, né, como uma forma de sobrevivência e tudo. Mas eu espero que essa diversidade se prolongue, né, e continue aparecendo no prêmio também. E também nos eventos, né, a gente vê nos eventos hoje, com uma boa curadoria, aquilo é 50% mulher e homem tranquilamente, assim. Que quando eu comecei já não era assim também, né, isso há 10 anos. Era sempre... Eu era a única menina da mesa, ou a única menina falando de charges, sei lá. E agora eu vejo isso muito diferente, isso é muito legal. E tem que continuar, tem que manter esse trabalho lindo que foi de curadoria do HQ Mix desse ano, que, né, fez toda a diferença. E foi muito emocionante participar, eu tive sorte. E sobre o curso, né, acho que falar um pouquinho, né, dos alunos. Eu dei o módulo em novembro, foi esse mês passado. E já, né, falei, caraca, vocês tiveram um privilégio, né, do cacete, de ter aula com gente muito incrível, que eu gostaria de ter feito o curso, inclusive. Então, aproveitar essa oportunidade, essa experiência e seguir, porque quem tiver esse desejo, né, e mesmo quem não tiver, eu acho que aprendeu alguma coisa, né, sobre storytelling, sobre narrativas sintéticas, né, que eu acho que hoje a gente usa para tudo, né, para rede social, para, sei lá, entrevista de emprego. Acho que essa habilidade é importante em vários aspectos, né. E quem quiser continuar desenhando, né, que tem gente muito talentosa, que continue, que se sinta motivado, né, por essa experiência do curso, porque olha, um curso desse, gente, é raro, é raro. Obrigada. Inclusive, em fevereiro, devemos ter algumas discussões aqui. Uma delas vai ser inteligência artificial, a outra sobre mulheres e tal. Fiquem ligados aí para ter as informações mais adelante, né? Porque é fevereiro, mas passa tão rápido, né? Eu queria ver com... tem um sobre quadrinhos e educação, né? Porque é uma coisa importante, esse negócio que a Carol falou, que é difícil conseguir... onde publicar e tudo mais. A área de educação e das escolas vai se utilizar ainda muito sobre quadrinhos. Tem um livro que eu escrevi com a professora Sônia Luitem, foi uma experiência dentro de 2 escolas que a prefeitura deu para a gente, utilizando quadrinho na sala de aula para qualquer matéria. Foi sensacional, o livro é gratuito, é só entrar no efeitohq.com e baixar lá, vocês vão ver sobre essa experiência e o que vocês podem fazer, porque o livro é para educadores e para quem quer produzir quadrinhos para a educação. Essa é uma área muito boa, porque escolas e a área de educação tem mais verba, né? Então dá para entrar um pouquinho nessa área aí também. Continuando, eu queria que o Gualberto falasse um pouquinho da história do HQ Mix, mas por que, Gualberto, a gente resolveu fazer uma coisa tão doida, que é ter um troféu diferente a cada ano? Ninguém no mundo faz esse tipo de coisa, a gente é louco mesmo, né? Porque isso dá um custo muito maior, mas virou como o Orlando falou, um objeto do desejo, né? Porque você tem troféu de cada ano, que é uma diferença de homenagem, né? Mas como que começou isso daí? Fala aí, Gual. Eu queria antes, assim, aproveitar que o Jal está fazendo 50 anos de quadrinhos e eu também. A gente começou de forma diferente, né? A gente se cruzou e depois prosseguimos juntos, né? Boa-vinda a todos vocês. E isso me recorda
uma coisa que eu acho que foi importante na minha vida, né? Eu estava fazendo um evento na faculdade e aí eu fui bater um papo lá escolhendo um lugar, né, para fazer o evento, e fui no MIS. E a dona Lourdes Cedran, que era a diretora, ela pegou e falou assim: que legal, pô, jovens, tal, bem-vindos, tal, né? E ela chegou e falou assim: eu vou dar o MIS inteiro para você. Então, você imagina, todos aqueles andares do MIS, o auditório, tudo. O MIS era um pouco diferente internamente, externamente ele é igual até hoje. E, de repente, eu recebo um MIS inteiro. E, inclusive, nesse evento, eu conheci o João. Foi a primeira vez que eu vi o João, pessoalmente. Então, aí, o que eu tive a ideia? Eu tive a ideia de espaço. Falei, vou fazer uma exposição da Naide Tefé, conhecida artisticamente como Rian, né? E eu vou para o Rio e vou fazer uma exposição dela. E fui, né? E fui recebido por uma senhora maravilhosa, um dos melhores dias da minha vida, né? E uma senhora de 80 anos. Então, ela também me deu as boas-vindas, né? O MIS jamais vai jogar o prédio inteiro na mão do moleque, mas deu certo, foi bacana. Acabou só explicando, esse foi o Salão Mackenzie de Humor. Não queria falar o nome da faculdade. Não, foi o Salão Mackenzie, né, de Humor, porque o nosso primeiro HQ Mix também foi no MIS, para não misturar, né? Mas ali já foi diferente, a batalha já foi maior para conseguir o espaço lá. Então, a alegria que eu tive de ver a primeira mulher caricaturista do Brasil, né, que começou sua carreira profissional em 1909, né? Então, essa é a boa-vinda que eu quero dar. O HQ Mix, o primeiro troféu que embolou fui eu e o João. Meu pai ajudou a confeccionar, que era de concreto, né? Então, os primeiros. Aí a gente resolveu que cada ano a gente convidaria um artista plástico para fazer, né? E aí a gente convidou o Maurício Vilaça, né? E naquele momento era um momento terminal do Maurício, que ele estava com AIDS, né? Então, foi muito difícil ele concluir o troféu. Ele foi vestido de índio no dia. Foi bem bacana esse primeiro HQ Mix. Grafiteiro, né? Ele era artista plástico também. Ele expôs na Bienal. Tal. Tinha a ver com quadrinhos também. Ele tinha esse modernismo de já enxergar o grafite como uma expressão. E foi muito difícil, porque, inclusive, nesse tempo que ele estava fazendo, ele teve uma crise e ele jogou tudo que ele fez, as obras que foram para a Bienal, ele jogou tudo fora, né? E a gente concluiu e ele estava lá. Depois a gente convidou o Guto Lacaz, que também é artista plástico, designer, série de coisas, e ele criou uma bomba dessas de desenho animado, né? E que tinha um pavio, ela era de metal, pesada, né? E tinha um pavio onde a gente colocava aquelas negocinhos de bolo de aniversário que sai estrelinha, né? Então a gente colocava na ponta e entregava ela como se estivesse entregando acesa. E aí o logo do HQ Mix é uma bomba, né? Foi a partir dessa coisa que foi uma puta sacada. Aí a gente foi mais alguns anos com artistas plásticos, até que a gente resolveu fazer homenagem a personagens do quadrinho brasileiro, né? Então, a partir daí, a gente vem fazendo. São 36 anos em que cada ano o troféu é diferente, né? Isso cria, assim... Você fala, por que eu fui ganhar naquele ano? Eu queria ganhar no ano da Laerte, que foi o desse ano, né? Que o Hugo entra no armário e depois sai a Muriel como mulher, né? Então, isso cria uma certa tristeza. Fala, não é todo ano que você ganha, né?
A gente, por felicidade, eu e a Dani, né, queria dizer que a Dani, eu não faço mais parte do HQ Mix. No meu lugar, como presidente está a Dani, o Jal mencionou, inclusive, é o Jal e a Dani que fazem, né? Então, eles têm essa missão, continua essa missão de cada ano é um personagem, e a gente sempre teve grandes artistas para confeccionar, né? Por exemplo, a Rebordosa, que vocês foram na exposição, o troféu era a Rebordosa sentada numa privada com a calcinha arregaçada aqui, né? Então, pô, foi uma alegria, né? Aquele troféu foi muito bonito e os outros todos foram bem legais, né? Então, vocês vão poder ver cada um dos troféus, porque tem um painel para cada ano, e eu acho que eu falei demais, desculpe aí, gente. Tudo. Só acrescentando um pouquinho, essa coisa... Opa! Palmas para o Gual. Eu só queria salientar uma coisa, acrescentando o que eu já tinha falado. Tem um cara aqui que é Vocês Amanhã, que é o nosso querido Nunes, que é um dos meninos que eu peguei no colo e que fez parte de uma trinca que era ele, João Montanaro e o Pedro Cubiaco. São três caras que vocês têm mais ou menos a mesma idade, né? E um foi meio influenciando o outro e são três caras que não desistiram. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante vocês se espelharem, e especialmente para mim é um orgulho saber que ele fez um módulo no mesmo curso que eu participei. Eu tenho 45 anos de profissão, ele tem 10? 15? Pronto. É um conflito de gerações, ok, tudo bem, mas a gente está no mesmo espaço e falando com as mesmas pessoas. Isso eu acho demais. Nunes. Você foi naquela matéria que fizeram na livraria, eu tinha... Estava o João Montanaro, o Pedro Cobiaco, todos. Então, ele já estava menino, eles eram meninos, diga-se de passagem. Só para eu ser chato. Essa coisa de ter os meninos e você enxergar, eu lembro do Fábio e do Gabriel, era um evento que eu não lembro o que era um lançamento de alguma coisa na Vila Madalena. E eles estavam com os fanzines, os 10 pãezinhos, e o Laerte chegou para mim e disse: fica de olho nesses meninos, eles são muito bons. Eu falei, é mesmo. Eu comprei o fanzine, e assim que eu conheci o Fábio e o Gabriel também. Que, aliás, Fábio e Gabriel formaram uma turma, né? De 2, mas 5. Fábio, o que você acha que a gente viu uma evolução do início do HQ Mix para agora, uma evolução nos textos? Todo mundo fala de quadrinhos, todo mundo pensa no visual, pensa nos quadrinhos, mas uma das coisas mais importantes, eu, por exemplo, dou importância de 50% pelo menos para cada um, para desenho e para texto, e o texto às vezes segura até um desenho não muito desenvolvido. O texto é muito importante. Fala para a gente, você acabou de dar esse curso, o que você sente com as pessoas que estão fazendo agora quadrinhos, porque vocês já começaram nos 10 pãezinhos, eu lembro que era já uma coisa meio assim, Europa, não era uma coisa muito americana, como a maioria fazia. E era já uma outra referência. Fala para a gente sobre essa parte dos textos. Bom, quando eu e o Bar, a gente sempre fez quadrinhos porque a gente queria contar a história. Então não era só que a gente gostava de desenhar. Então o desenho a gente percebeu muito cedo que para a gente a história era mais importante do que o desenho. Porque no nosso caso, se a gente não gostasse da história, a gente desenhava pior. E o desenho ficava pior. Então, para a gente, sempre teve essa ligação. Eu faço história em quadrinhos para contar histórias. E acho que isso direcionou muito o tipo de quadrinho que a gente ia atrás, o tipo de evento que a gente
participava, o tipo de história que a gente queria contar. Quando a gente desenhava a história de outras pessoas, a gente precisava gostar, se conectar um pouco com essa coisa do roteiro. Só que, quando a gente começou, esse culto pelo desenho ele ainda era muito forte, porque o culto pelo desenho é meio que, sei lá, a gênese do quadrinho. As pessoas fazem quadrinho, nasceu da imprensa, da ilustração da imprensa, e começou nas tirinhas, depois virou as historinhas, mas o desenho era a origem disso. A parte de se preocupar com a história veio depois, mas a parte de se preocupar com a história é justamente o que liberta os quadrinhos para ter qualquer tipo de desenho, né? Porque a mágica dos quadrinhos é juntar um texto e uma imagem, e as coisas funcionam juntas, elas não funcionam necessariamente separadas, elas funcionam juntas. E nesse funcionar junto, pode funcionar qualquer tipo de desenho, qualquer estilo de desenho funciona desde que conte a história, né? E eu acho que hoje em dia, o reflexo disso hoje em dia é essa variedade de estilos que a gente tem, de ter alguém que desenha que nem desenho de super-herói, que tem alguém que desenha super realista, de ter um desenho super caricato, um desenho super escrachado, ou ter alguém que não sabe desenhar, mas é um ótimo quadrinista. Porque não importa saber desenhar é um negócio relativo, né? Principalmente em quadrinhos onde o desenho está junto com o texto, né? O bom desenho de quadrinhos é esse que conta a história. Você não precisa saber desenhar que nem a Laerte, ou que nem eu, ou que nem o Orlando, ou que nem a Carol. Você pode saber desenhar, você pode não saber desenhar e ser um incrível quadrinista, né? Muitos dos incríveis quadrinistas, eles não necessariamente sabem desenhar, mas você não percebe, você para de prestar atenção. E é isso que a história faz. A história faz com que você pare de prestar atenção no desenho. Porque se você não tem história, só sobra o desenho para você ficar olhando. Aí você fica lá olhando, que desenho legal, aqui no desenho. Quando você tem a história, quando você tem o texto, tudo isso desaparece, tudo isso vira uma história que acontece dentro da cabeça das pessoas. E ela para de prestar atenção nas tecnicalidades. E aí eu acho que isso é o maior ganho dessa nova geração, que não sei se faz de propósito, mas parou de prestar tanta atenção no desenho para se preocupar mais na história que carrega a mágica dos quadrinhos. Legal. Orlando, você tem um trabalho que é super gestual, né? E você vivenciou toda essa parte da vinda da tecnologia, mas você continuou batendo no gestual, que é a gente fazer as coisas com as mãos, assim, né? Não depender tanto da tecnologia, tanto de todo esse processo. O que você acha que está acontecendo nesse momento com os desenhistas que estão muito fechados na tecnologia para fazer as coisas e tal, e está esquecendo de desenhar na parede, está esquecendo de grafitar, está esquecendo, como você falou no seu estúdio, né, que não tem nem borracha. Como que você acha que está acontecendo essa mudança? É para bom, para pior? Puxa vida, vamos lá, eu sou um dinossauro. Quer dizer, eu comecei a desenhando no papel e eu desenho no papel até hoje. Lá pelos anos 90, dentro da Folha eu fui um dos últimos a mexer no computador, eu não tinha o menor interesse. E, na verdade, eu não tenho o menor interesse até hoje. Né? Eu não quero saber nada do computador, não quero que o computador saiba nada de mim. A gente tem uma relação amigável, mas eu não me interesso por ele. Eu ligo, eu trabalho com o computador, sem problema, mas eu desenho no papel até hoje. Eu vejo as pessoas desenhando de forma digital, tal, me dá um certo nervoso. Né? Eu preciso da coisa física. Eu tenho pilhas e pilhas. Bom, para vocês terem uma ideia, no meu estúdio eu tenho 3 mapotecas. Para quem não sabe o que é mapoteca, são móveis desse tamanho, com 5, 6 gavetas, e eu já estou precisando de outra. Né? Quer dizer, tem desenho sempre em blocos, na minha bolsa sempre tem caderninho para anotar ideias. Então, assim, para mim, eu tenho uma necessidade física de ter o desenho e de desenhar grande. Aí tem uma outra coisa que eu particularmente gosto, que é o erro.
né? Quando você erra, você descobre coisas, né? Muitas vezes você quer fazer um negócio, dá errado, você fala, pô, mas espera um pouquinho, isso aqui é um negócio que pode não dar certo agora, mas eu posso usar numa outra coisa. E aí a mágica é você conseguir repetir o erro numa outra situação. Então, essa coisa de você ter o Ctrl+Z, ou eu não sei no Windows como é que é, o undo, coisa, me dá um certo nervoso, porque você é uma borracha digital, né, e que me fala assim, gente, erra, vamos errar, vamos descobrir outras coisas. Então, basicamente, e aí a pergunta foi para mim, eu acho assim, as minhas oficinas são oficinas de erro. Que eu falo, vamos usar papel barato, vamos usar tinta barata, pincel barato. Errou, a massa joga fora. Pronto, acabou. Não tem que querer ficar consertando e tal. E eu acredito piamente nessa coisa do erro. Eu acho que tem determinadas pessoas, vamos lá, falando do Laerte, que é um cara que testou várias coisas e vem testando várias coisas, não só no desenho, mas também na narrativa, e volto e confirmo o que o Fábio falou, que não só nos quadrinhos, mas no desenho, né? Então, tem uma tendência agora que me irrita também muito, eu estou um cara muito irritável nos últimos anos, que é essa coisa assim, os jovens desenham pessoas paradas. Não acontece nada. Não acontece nada. Quer dizer, um desenho muito bonito, você pode encher de cores, pode fazer não sei o quê. Se não tem uma ideia no desenho, ele praticamente... É evidente que tem desenhos que você fala, puta, que traço maravilhoso. Mas um traço maravilhoso não segura um desenho se ele não tem uma ideia por trás ou por uma intenção por trás. Então, eu acho que sim. São coisas que caminham junto, tanto no quadrinho, como na ilustração, como em qualquer área das artes plásticas, que é você ter uma ideia, e uma das coisas que eu acho uma pena hoje é você não ter muitos espaços de publicação, porque se vocês forem pegar todos os grandes desenhistas de jornal ou de imprensa, que é a minha origem, né, são caras que tinham uma lida diária. Quer dizer, você faz um desenho um dia, faz o desenho outro dia, faz o desenho outro dia. Um dia dá muito certo, outro dia dá muito errado. Você não tem tempo de corrigir. Aquilo vai para a banca de jornal e você fala, bom, hoje é outro dia, eu preciso fazer uma coisa melhor do que eu fiz ontem. Então, assim, mesmo que a gente não tenha esses espaços, eu acho primordial desenhar todos os dias e desenhar tendo ideia. Eu também tenho épocas que eu chego e falo assim, gente, chega, eu estou cansado de desenhar, não quero, e fico um tempo sem desenhar. Mas a coisa de você ter essa lida e ir se forçando e falar, pô, que ideia bacana, que coisa legal, eu acho que é aí onde está a mágica do nosso trabalho. Legal. Opa! Carol... eu queria fazer uma pergunta para a Carol também. Pode fazer, faz. Eu queria saber, Carol, como que você chegou nessa eficiência por quadrinhos jornalísticos que você faz, né? Você resolveu o traço e o texto, parece que é muita facilidade, né? Mas como que você chegou? Porque eu acho muito importante essa área dos quadrinhos, né? E que você faz brilhantemente. Quer perguntar? Não, vai. O quadrinho jornalístico é outro braço, né, do meu trabalho, que eu faço cartoon de humor, tiras, que são um traço mais minimalista, né? Aí, quando eu vou para o jornalismo em quadrinhos, eu faço uma coisa um pouco mais informativa, né? Acho que como eu lido com entrevistas, né, com contato, contando histórias de outras pessoas, eu sinto a necessidade de fazer uma coisa um pouco mais detalhada. E, assim, eu sou jornalista, né? Então, eu estou acostumada com essa dinâmica de prazo, né? De limitação de espaço. Então, eu tive que achar um jeito que... Cada trabalho, na verdade, é de um jeito, porque depende do prazo que eu tenho, depende do assunto, né? Dos recursos, né? Que eu vou ter para usar, para publicar.
Então, isso também foi muito importante, né? O Orlando falando dessa coisa da frequência, né? De estar sempre se desafiando. Acho que estar na imprensa é muito interessante, porque você tem um editor, né? Você tem que responder uma série de processos para poder sair numa revista ou mesmo num portal, né? Então, convido quem tem interesse assim, em buscar mesmo um lugar para publicar. Vai lá, manda e-mail, mete a cara de pau, porque isso dá uma consistência no seu trabalho, né? E com o jornalismo foi assim. Eu comecei a fazer freela de jornalismo em quadrinhos justamente porque eu não tinha câmera. Então, eu cheguei recém-formada em São Paulo, não tinha câmera para registrar o que eu fazia. Falei, vou oferecer ilustração, porque daí o editor vai ficar feliz, né? Ele já vai ter as duas coisas, o texto e o desenho. Aí disso foi... reportagem ilustrada foi virando reportagem em quadrinhos, quando você já dá aquela chavecada, né? Falar, o Joe Sacco já fez isso, né? Não sou a primeira. Tem que convencer ainda as pessoas. E aí foi virando uma marca, assim, também no meu trabalho, e espero ganhar o HQ Mix um dia, com jornalismo em quadrinhos, quem sabe. E é isso, aí eu fico passeando nessas imprensas e também com as tiras de humor, que é a minha formação, né, de ler André Dahmer, os próprios Gêmeos e Chiquinha, que agora é Fabiane. Então, eu também queria estar nesse lugar. Então, eu estou onde eu tenho vontade, eu vou. Fica já legal. Já vamos fazer agora aqui, cada um falando alguma coisinha. Dani, qual é o horário que a gente tem aqui? Porque por agora, então vamos ser rapidinho. Sim, mas eu queria, é uma coisa importante, inclusive para os alunos que estão aqui, para as pessoas, que eu ia perguntar já isso para a Carol, mas eu acho que todos podem falar uma coisa rápida sobre buscar leitor. Sem leitor a gente não existe, não dá para trabalhar. Tudo bem, você aprende a fazer quadrinhos, você faz quadrinhos bonitos e tal, não sei o que lá, mas você pode colocar aquilo na gaveta e nunca mais. Então, a busca do leitor, como que a gente processa isso? Cada um acho que pode dar uma contribuição. Nós estamos numa biblioteca, aqui se procura ter um espaço para que a pessoa se sinta à vontade para ler e tudo mais. Busca de leitor. Sem leitor a gente morre. O que você acha, Carol? Acho que puxando sardinha para o meu módulo, que foi quadrinhos para a internet. Minha busca está na internet. E é isso, é a coragem também de se expor, né? Porque eu, ainda mais fazendo quadrinho autobiográfico, tem que ter coragem e jogar no mundo mesmo, igual o Fábio comentou, assim, tem que só vai testando, aí você vai vendo que coisas que você nem imagina têm um apelo, né? Para pessoas que você também não conhece. Então, usar esse recurso que ainda, embora tenha infinitas limitações, né? A questão das big techs, né, são empresas privadas que são donas desse conteúdo, né, que acabam se apropriando, mas ainda tem uns espaços que dá para brincar, assim, e ver quem se identifica, que tipo de linguagem você curte mais fazer, assim. E também imprensa, né, que como eu acabei de dizer, acho que se você encontra um veículo, ou uma revista, ou um jornal, um portal que você acha que tem a ver com o seu trabalho, por que não mandar o e-mail, né? Eu mesma já mandei vários para a Folha, por exemplo, nunca me notaram, mas eu continuo mandando. Até conseguir publicar na TPM, que já é um veículo que tem tudo a ver com o meu trabalho, mas... Ixi, eu já mandei e-mail para um monte de gente. Então, não você já tem, minha dica é essa. Bom, aquele tempo romântico, né, da imprensa, isso é uma coisa que definitivamente acabou, né? E, mesmo eu, com toda a minha estrada rodada, tal, até hoje eu preciso ficar me reinventando e vendo onde que eu amarro o meu burrinho. Anos atrás, quando eu percebi que as coisas da imprensa já iam começar a dançar, eu migrei muito forte, virei meu navio para a área da literatura. Então, eu faço muito livro, tanto ilustro histórias dos outros, como faço meus projetos, faço minhas histórias, entrego o livro pronto. Eu tive uma certa vantagem, vamos dizer assim, porque lá desde o início eu nunca fui só um desenhista, nunca fui só um ilustrador, eu sempre fiz projeto gráfico, trabalhei com fotografia,
e atuei em várias mídias, né? Essa coisa de não parar, quer dizer, eu continuo publicando de graça no Instagram, no Facebook, está lá, todo dia eu faço alguma coisa, todo dia eu posto alguma coisa, porque eu me forço a isso. Mas a grande dificuldade hoje, e eu vejo isso, a dificuldade dos jovens, né, que estão começando, é como viver disso, né? Ou seja, como pagar as contas todos os meses, todas as semanas. E isso é uma coisa que está ficando cada vez mais difícil. Quer dizer, você publicar na rede é ótimo, é legal, um monte de gente te vê, mas palmas, batida nas costas, coisa, isso não paga coraçãozinho, coisa, não paga nenhum boleto, né? Então, o mesmo problema que vocês têm, eu tenho hoje também, né? Que é assim, o que eu faço para continuar vivendo, para eu pagar minhas coisas e tal. Eu acho que toda hora tem uma brecha. E essa coisa que a Carol falou, sim, precisa ir atrás das pessoas, você precisa ter uma rede de apoio, você precisa ter uma coisa que antes tinha, que eram diretores de arte, eram putas velhas, eram pessoas que estavam há muito tempo no mercado, você ia mostrar seu portfólio e tal. Hoje, diretores de arte são, muitas vezes, pessoas que são 1 ano ou 2 anos mais velhos que vocês. Né? Então, ou seja, são pessoas que também estão começando e elas próprias não sabem cobrar o próprio salário. Né? Quer dizer, como é que... vamos lá, antigamente um diretor de arte ganhava putamente bem e ele pagava putamente bem quem ele contratava. Né? Quer dizer, teve um dia, tempos atrás, que uma diretora de arte me pediu um trabalho e eu passei o meu preço. Eu acho que você tem que passar o seu preço, não é o quanto a pessoa tem. E aí eu bati o pé e ela falou, você quer saber quanto eu ganho? Eu falei, não quero saber quanto você ganha, eu quero que você saiba quanto que eu cobro. Essa é a coisa, então eu acho que essa é meio uma regrinha. Fica difícil? É difícil? É difícil. Eu acho que uma coisa... A gente passou esse crescimento do mercado de quadrinhos. Ele, sei lá, ele esfumaçou um pouco uma noção mais clara de como era difícil fazer quadrinhos e viver de quadrinhos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E que as pessoas faziam apesar disso. Mas aí... os quadrinhos começaram a chamar tanta atenção, os eventos começaram a crescer, o número de pessoas querendo fazer quadrinhos começou a crescer, o número de editoras publicando quadrinhos começou a crescer. E as pessoas hoje em dia entram para fazer quadrinhos achando que é mais fácil fazer quadrinhos e que dá para sobreviver de fazer quadrinhos. E a realidade é que não dá para sobreviver fazendo quadrinhos. Mas antes... essa já era a pré-conceito, a gente já sabia disso. Antes a gente já fazia quadrinhos porque a gente queria fazer quadrinhos. E aí se virava para fazer o que precisasse fazer para pagar as contas. E fazia 1 trabalho, ou 2 trabalhos, ou 3 trabalhos, ou 4 trabalhos. Tinha que ficar correndo para lá e para cá. Hoje em dia, as pessoas continuam tendo que ficar correndo para lá e para cá, com vá para fazer vários trabalhos, mas elas acham que talvez quadrinhos possa ser um desses vários trabalhos. E talvez possa. Para algumas pessoas, o quadrinho virou uma das várias fontes de renda e esse mercado paralelo dos quadrinhos, que é, por exemplo, os eventos. Então você produz pensando que tem um evento onde você encontra o seu público e consegue, sei lá, distribuir o seu quadrinho num volume suficiente, num tempo pequeno, para que isso... vire uma das suas fontes, uma das suas várias fontes de renda. Então, hoje em dia, existe essa mudança um pouco no mercado de quadrinhos que facilita que quadrinhos entrem nessa economia do artista. Mas sei lá, a mecânica dos quadrinhos, ela sempre foi um pouco diferente da mecânica da revista onde tem ilustração, da mecânica do jornal, da mecânica da agência de publicidade onde você pode fazer storyboard, ou da mecânica de todos os trabalhos normais que você trabalha todo mês e recebe todo mês.
A mecânica de fazer quadrinhos sempre dependeu de fazer histórias que demoram para fazer. Então, você não pode deixar de fazer essas histórias, porque se você fizer as contas, não é economicamente viável. Porque vai demorar muito tempo, então, se por acaso você receber um adiantamento, você vai dividir esse adiantamento por 8, 9, 10 meses, 1 ano, 2 anos de produção, nenhum adiantamento vai fazer essas contas baterem, nossa, vai valer a pena. Não é pelo dinheiro que vale a pena fazer quadrinhos. Mas para que o quadrinho exista, para que o quadrinho chegue no público, para que o quadrinho seja bem sucedido e continue sendo vendido depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, e aí vire um quadrinho bem sucedido economicamente, ele precisa ser feito. Então, o mais difícil na busca de transformar, fazer história em quadrinhos num tipo de profissão é ter essa vontade individual, essa força de vontade individual de fazer o seu quadrinho até o fim, independente das condições, independente se é um quadrinho grande e vai demorar 2 anos, independente se o dinheiro vai dar para fazer em 2 meses e aí você vai precisar correr para fazer esse quadrinho em 2 meses, porque na verdade são só os meses que você tem para fazer esse quadrinho, qualquer que seja a variável da produção do seu quadrinho, só depende de você fazer o seu quadrinho. Depois que ele existe, ele pode virar uma coisa economicamente viável. E quanto mais você faz, mais portas você abre para que o seu quadrinho seja economicamente viável. Mas, principalmente quando você está começando, o mais importante é que seu quadrinho exista, porque aí ele abre portas. Se você espera que essas portas estejam abertas antes, portas econômicas, elas não estão abertas antes, porque elas nem sabem que o seu quadrinho existe. Você nem sabe qual porta abrir. Então, o mais difícil desde sempre na carreira do quadrinista é fazer o quadrinho até o fim, sem ter que se preocupar que ele seja a sua fonte de renda, né? Fonte de renda a gente acha, fonte de renda é o que todo mundo tem que correr atrás, mas fazer quadrinhos só vocês podem fazer. Fazer o quadrinho é aquela coisa que não existe se vocês não fizerem. Ninguém vai fazer o seu quadrinho. Vão fazer qualquer coisa. Então, e é o mais difícil de transmitir a importância, que é tipo, a gente não faz quadrinho para ganhar dinheiro, a gente faz quadrinho para contar história. Então tem que conseguir manter isso na cabeça, apesar das dificuldades, que são muitas, que crescem, que mudam. E uma das coisas que me motiva a fazer palestra e a dar curso é ter certeza que eu consigo incentivar essa semente dos quadrinistas que gostam de contar história e lembrar que qualquer carreira de desenho é mais fácil de ganhar dinheiro do que fazer quadrinhos. Então, não pensa no dinheiro. Não já, não agora, não durante muito tempo. Espera o dinheiro vir. O dinheiro não vem se você não fizer quadrinhos. Então, eu gosto de lembrar isso, porque senão as pessoas acabam desistindo. É por isso que as pessoas desistem de fazer quadrinhos. Porque é difícil, é demorado, tudo demora. Só que se vocês não têm essa paciência, e paciência é um negócio que não funciona bem com o ritmo de hoje, o ritmo da internet, se a gente não tem paciência, os trabalhos incríveis que vocês vão fazer não vão chegar até a gente, até os leitores. Então, a maior moeda do quadrinista é aprender a ter paciência, para que o seu trabalho exista, né? Espero que vocês tenham paciência para fazer o trabalho de vocês e espero que o público continue tendo paciência de esperar o trabalho de vocês chegar até eles, né? Refletindo. Não, só queria complementar. Essa questão é bem sensível para a gente que está, né, um tempo tentando fazer aos trancos e barrancos. E eu estou no momento, por exemplo, que, sei lá, eu já estou fazendo há 10 anos quadrinho, né? Não foi ontem também. Mas eu estou no momento que eu tenho o quê? Eu não tenho o sonho da casa própria, eu tenho o sonho da graphic novel de 200 páginas. Esse é o meu sonho. E para isso eu tenho que juntar dinheiro. Então eu estou juntando dinheiro com outras coisas, né? Com texto, né? Trabalho com texto. E cursos, como vocês presenciaram, não para comprar um bem material,
ou uma propriedade, eu vou comprar a minha graphic novel de 200 páginas, que, na verdade, nada mais é do que uma reserva para, caso dê tudo errado, eu não fique na sarjeta. Então, fica aí o incentivo para vocês. Cada um tem que achar um jeito para viabilizar mesmo, né? Porque não faz sentido mesmo, não rende, não paga contas. Desculpa aí a baixo astral. Né? Não é baixo astral, não. Todo mundo, existe quadrinho, a produção está grande. Então tem gente que não está vivendo disso, mas está fazendo, como o Fábio falou. E por isso existe um mercado. E isso é básico para você ter leitor. Primeiro, a pessoa tem que entender mercado. O que é o mercado de quadrinhos? Tem que ter o cara comercial, que ele puxa, por exemplo, Maurício de Souza cria um leitor aos 5 anos de idade. Nós que queremos trabalhar agora, pegar um público mais jovem, se esse público aprendeu a ler quadrinhos aos 5 anos, é o nosso público, porque ele aprendeu a ler quadrinhos. Mercado se faz assim, tem o pessoal independente que traz as novidades, que faz dá uma ideia de como fazer a coisa evoluir, e o comercial que mantém o leitor. Se não tiver um comercial que mantenha leitor, a gente tem que batalhar um leitor a partir do zero, e a partir do zero é muito mais difícil. Então tem que saber entender mercado. Quem quer trabalhar com quadrinhos, olha o mercado, olha o que está acontecendo. O comercial, ele tem uma estrutura que ele precisa ter mais leitores, então ele puxa essa parte. E o independente está começando, ele está querendo ter leitor. Se tem alguém que já foi formado, isso daí é notório, do Japão até aqui, criança que lê quadrinho aos 5 anos, aos 4 anos, é leitor até aos 100 anos de quadrinhos. Gosta, porque é uma coisa muito gostosa de ler, inclusive quadrinhos impressos, né? Gualba, para terminar, que a gente está estourando o tempo, né? O que você acha dessa área do leitor? O Gualberto ele tem uma noção, ele é um dos maiores pesquisadores da área que eu conheço, é o maior, mas ele estuda muito tudo o que acontece e tem muito na cabeça dessa área crítica de como surgir, e deu muitos cursos também e tal, de como surgir esse movimento para ter alguma coisa que depois vai ter algum mercado, algum leitor. O que você acha? Bom, eu só queria fazer, dentro do que foi dito, do erro, e nem todos são grandes desenhistas, eu queria dar um para vocês procurarem, que é o Capúrnio, que faz história em quadrinhos com palitinhos, sabe? Aqueles personagem desenhava quando era criança, que fazia uma bolinha, né? E ele fez parte de uma geração com Mariscal e Nazário e muitos outros, né? E os desenhos dele, dessa forma, as histórias vendiam e virou desenho animado, né? Um desenho animado cultuado, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa. Agora, eu estou plagiando o que eu escutei de uma menina, de uma dessas jovens quadrinistas, que eu não vou lembrar quem é, mas 70 anos, eles não podiam esperar mais, né? E ela falou que o quadrinhos hoje é uma cena, né? Não é um mercado, né? E eu lembro de quando eu fui convidado para o FIC, baseado nos vários anos do HQ Mix, porque o HQ Mix conta a história do quadrinho ano a ano. Você vai lá, você vai ver o que foi o quadrinho naquele ano, né? E aí a pergunta, a minha palestra era assim, o que mudou do primeiro HQ Mix para o daquele momento, né? E aí eu falei, olha, quando começou não tinha escola de quadrinhos, hoje tem não sei quantas, não tinha gibitecas, hoje tem gibiteca, não tinha isso, não tinha aquilo, né? E eu entusiasmado, porque eu fiz um levantamento nesses anos todos, o que aconteceu, né? E aí, depois que eu terminei, e todo assim, convenci que o quadrinho está bombando, um cara perguntou, mas dá para viver de quadrinhos? Aí, bem fraquinho, eu falei, não.
Então, na verdade, a gente vive uma cena que é uma cena absurda. Vocês não sabem o quanto de quadrinhos independente é lançado por ano, o quão grande é a produção, mas eu acho que essa coisa da militância, de você continuar, de você batalhar, de você juntar dinheiro para fazer a casa própria, a revista própria, a publicação própria, né? Eu acho isso importante e, no fundo, o quadrinho vai dar bem para quem resistiu, né? Para quem lutou, né? Então, eu acho que vale a pena e, sei lá, já não sei mais o que falar e, por favor, não precisa bater palma mais. Aquilo foi brincadeira. Bom, parece que a gente tem que inaugurar a exposição. Gostaria que todos subissem, agora terminando aqui, para estar lá do lado da exposição. Para a gente é o amor nosso de 35 anos e de todo mundo que participa, de todo mundo. Hoje em dia, o HQ Mix tem briga para ser indicado. São 10 indicados para cada... e todo mundo sabe que a concorrência é muito grande, então, se você é indicado, você já bota no seu currículo, que vale, né? Então, para ver que isso é um reconhecimento da batalha, e quem assistiu, e vai poder assistir também no YouTube, vai ter uma versão que vai ser feita agora, com cortes e tal, para ser um pouquinho mais curta, que a gente deve lançar no próximo mês, ou por aí. Se vocês verem o depoimento de algumas pessoas da batalha que eles têm, não só para fazer quadrinhos, mas batalha pessoal, de passar por tantos problemas, que você termina o troféu arrepiado. Você termina o troféu falando, pô, mas isso é quadrinhos, né? Isso é quadrinhos, não é tudo aquilo que a gente imagina que pode ser e tal, não, é aquilo que está acontecendo. É a cena e é muito sentimento, mas muito sentimento mesmo, que está se perdendo. Então, não deixe de continuar, quem produz quadrinhos, não deixe de continuar a fazer. É um exercício para o resto da vida, que a gente bota para fora de uma forma muito importante o que a gente sente, e enquanto tiver ser humano fazendo isso e não uma máquina, nós estamos lutando contra sermos absorvidos pela máquina. Uma coisa, eu estava falando de mercado, Japão é o lugar onde tem mais tecnologia no mundo, mas é o lugar onde mais vende revista impressa de quadrinhos no mundo. Isso quer dizer que a cultura sobrepõe a muita coisa. E vão para frente, vão lá para cima agora inaugurar a exposição. Obrigado. Oi, só queria lembrar vocês que, além da exposição do HQ Mix, na frente tem uma mesa onde estão expostos os fanzines que são resultado da produção dos alunos do Laboratório de Produção de Quadrinhos. Então, vejam aí a exposição e vejam o que os alunos conseguiram produzir este semestre. E não esqueçam, o dia que forem dar palestra aqui, de trazer protetor solar, porque só o João não pegou sol. A gente caiu no intervalo das linguinhas aqui. Mas é brincadeira. Obrigado a todos. Foi um grande prazer estar com vocês.